Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu o evangelista Marcos. Vá comigo ao capítulo de número 4. Evangelho que escreveu o evangelista Marcos. Capítulo de número 4. Nós vamos entender essa história a partir do versículo 35. Quem achou Marcos capítulo 4 e o verso 35, diga eu achei. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E ele, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos acordaram e lhe disseram: Senhor, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: repitam após mim, por gentileza. Quem é este? Não só os vivos, vamos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos irmãos, eu quero de forma bem lacônica traduzirmos esse texto aqui, que também foi registrado pelo evangelista Lucas no capítulo 8, e também foi registrado essa história no evangelho de Mateus capítulo 8. Então nós temos uma história que aparece nos sinóticos, aparece em Mateus, em Marcos e em Lucas. E como estudante da Bíblia, eu sempre pego um texto e se o mesmo aparece em outro evangelho, eu começo a fazer as comparações, porque todos nós sabemos que cada evangelista, ao escrever o seu evangelho, eles tinham um público-alvo. Por exemplo, quando Mateus escreveu o seu evangelho, ele escreveu para os judeus. É por isso que o capítulo 1 já aparece a genealogia, que é algo muito judaico. Quando Lucas escreveu o seu evangelho, ele escreveu para os gregos. É por isso que Lucas dá um show, e existem algumas palavras bem polidas no evangelho de Lucas. E Marcos, quando escreveu o seu evangelho, ele escreveu para os romanos. E a diferença do judaico de Mateus e do grego do Lucas é que esse povo alvo que Marcos escreveu, os romanos, eles não gostavam de uma leitura que não envolvesse um herói. A grande diferença, existem várias, mas não vou abordá-las, é que Marcos é o evangelho sucinto, Marcos é o evangelho lacônico, Marcos é o evangelho resumido. Por exemplo, Mateus e Lucas vão apresentar Jesus desde o seu nascimento. Mas quando Marcos vai apresentar Jesus, já apresenta Jesus grande, andando em Cafarnaum e chamando os discípulos para o seguirem. A palavra e o verbo que mais aparece no evangelho de Marcos é o verbo no grego eutus. Eutus é a tradução da palavra logo. Então é a palavra que Marcos mais escreveu. Logo Jesus subiu, logo Jesus desceu, logo Jesus curou, logo Jesus repreendeu, logo Jesus dormiu, logo Jesus ficou... Não, se tu não der glória a Deus, eu vou ficar no logos aqui. Logo. Marcos sempre apresenta Jesus em plena atividade. Ele sobe, ele desce, ele cura, ele ressuscita, ele multiplica. E eu quero profetizar essa noite que a tua vitória também é logo, é já. Aleluia. Porque o Deus de Marcos está aqui. Então o evangelho de Marcos é um evangelho da ação, porque foi escrito para um povo que tinha guerra no sangue. E eu estava fazendo algumas análises interessantes. O povo romano, ele gosta que em um livro apareça um herói. Então Marcos vai mostrar Jesus como um herói. Só que o herói que Marcos apresenta, olha, se tu não der glória, não tem capacete,
não tem couraça, não tem espada. Se você analisar um soldado romano, é só você estudar Efésios 6:10. Eles são todos equipados, mas aí o herói Jesus não tinha um pedaço de pau, não tinha uma funda como Davi tinha, não tinha um canivete como Pedro tinha, não tinha nenhuma arma, mas ele não perdeu nenhuma batalha, ele venceu todas as batalhas. E quando esse herói, porque assim como todos os heróis romanos morreram, esse herói chamado Jesus morreu também. E Marcos faz questão de dizer que ele morreu. E esse herói, eu estava hoje analisando ali Apocalipse 1 e 2, traduzindo, um trabalho que eu vou fazer agora lá. E João está na ilha de Patmos e a Bíblia diz que ele achei-me, que é a palavra gnomai, na ilha. De repente alguém chega com ele e diz: João, eu fui morto. A palavra morto no grego ali é temporariamente morto. Quando você vai no original, diz assim: eu estive temporariamente morto, mas estou vivo. Não, é para dar glória, presta atenção. Temporariamente, porque ele morreu na sexta, sábado, mas domingo pela manhã ele ressuscitou e está conosco aqui. Quem sente o Deus ressuscitado, levante a mão e dê glória. Uma outra abordagem para ganhar tempo é sobre Marcos. O autor desse evangelho me chama a atenção demais, porque ele deu muito trabalho no início. Ele chegou aí na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, só que ele não aguentou. No capítulo 13, Paulo e Barnabé são chamados, e o Barnabé, como tem um parentesco com Marcos, o chama também. E a Bíblia diz que no capítulo 14 de Atos, Paulo e Barnabé vão ser apedrejados. Aí o que é que Marcos faz? Não quer ficar mais, ele veio embora. Porque Marcos pensava que obra missionária era tirar foto, era fazer selfie, era andar na Europa. Eu estou vendo. Eu vou falar, irmão, eu estou livre. Eu não prego para voltar, geralmente eu prego para não voltar, mas quero voltar. Hoje tem umas obras missionárias tão interessantes, né? O camarada mostra só museus, patrimônios, nenhuma alma salva. Isso não é obra missionária não, isso é turismo, irmão. Aí o Paulo ficou com aquilo guardado, porque o seu Paulo não era bonzinho não, viu? Vamos parar de canonizar Paulo. Paulo mesmo diz em 1 Timóteo 1,13, ele diz assim, no passado eu era blasfemo, perseguidor e insolente. Analisa esses três verbos no grego. Blasfemo, no grego é blasfemeo, significa insultar alguém. Perseguidor no grego é dioko, que é uma linguagem para caçador. Assim como o caçador saía para caçar, Paulo era o caçador e os cristãos eram a caça. Meu Deus, se eu tivesse aí eu dava um glória. Insolente significa que o prazer de Paulo era reduzir as pessoas até o pó. Mas ele diz assim, porém, eu alcancei graça. Eita, eu quero dar glória a Deus essa noite. Deixa eu traduzir a palavra alcançar. A gente pensa que alcançar em português dá a ideia de algo que está no alto e eu alcanço. Mas a palavra alcançar no grego não é para cima, é para baixo. Aonde é que Paulo alcançou graça? Deus deu um nocaute no queixo dele. Quando ele estava indo lá para matar crente, Deus deu um nocaute, ele caiu lá na estrada de Damasco. E lá ele encontrou a graça, ele encontrou a graça lá embaixo. Ele caiu como Saulo, mas levantou como Paulo, pregador dos gentios.
Mas não é isso não, é outro dia. Aí, eu estava falando de Paulo. E aí o Barnabé todo empolgado, segunda viagem missionária, né? O Barnabé, ele é muito consolador. O Barnabé é igual o pastor Paulo. E ele disse assim, não, Paulo, vamos levar o Marcos? O que o Paulo disse? Não serve. Paulinho não é brincadeira não, irmão. O senhor não vai levar? Não. Então eu vou ter que ajudá-lo. E há uma briga de ideias, não sentimentos. Barnabé e Marcos vão para a ilha de Chipre. E o Silas aparece agora na viagem com Paulo. Sabe quantos anos passou essa ideia? Que Marcos conviveu, não sirvo. Irmão, receber uma palavra dessa de Paulo é melhor cavar um buraco e se enterrar. Concorda comigo? O Paulo falar que não serve, e ele conviveu com isso. Mas o tempo resolve muita coisa, né, gente? Paulo está preso, sem ninguém. Ele diz: o tempo, Kairos, da minha partida, analiseos, está chegando. Aí Paulo tem que resolver algumas pendências, entre as quais aquilo que ele disse para Marcos. E ele está escrevendo para Timóteo. Aí ele está escrevendo para Timóteo. Aí ele diz assim: Timóteo, quando tu veres Marcos, diga para ele que ele é útil, que Deus vai usá-lo. Cuidado em você falar para alguém que não serve. Cuidado de você amaldiçoar os outros, somente crente. Eu vou usar agora o mundo espiritual e vou profetizar. Só quem acredita vai dar glória. Em nome de Jesus, todas as maldições, palavras negativas que jogaram contra você e toda a sua família, caiam por terra esta noite, em nome de Jesus. Você é útil. Pega na mão do irmão aí, pega na mão do irmão. Pega na mão dele e aperta até ele zangar, porque tem irmão que zanga fácil. E diga para ele: tu é útil, Deus vai te usar. Aleluia! Deus vai continuar te usando. Eita! É bom demais pregar aqui. Mas eu preciso terminar aqui com o texto que eu li. Vejam, o único momento que Marcos, escute, vai mostrar Jesus parado é nesse texto aqui. Porque o evangelho euduz logo. Mas agora Marcos, pela primeira vez, escrevendo para os romanos, ele vai apresentar Jesus parado. E essa história começa sendo já tarde. Jesus passou o dia pregando. Leia Marcos 4. Ele pregou aqui, pregou ali, ensinou, parábola da semente. Jesus era um itinerante. E o texto diz que no finalzinho daquele dia, ele ainda tinha uma missão para fazer. Qual? Chegar do outro lado, na região de Gadara, e expulsar o demônio, a legião que estava naquele homem. E para tanto eles precisavam atravessar. Então agora Jesus ali, antes de entrar no barco, despede todo mundo, abraço, a paz, Deus te abençoe, fica na fé, aquela coisa toda. E ele olha para os discípulos e fala algo interessante. Jesus disse assim: ei, passemos para o outro lado. Não falou mais. Viu um localzinho no barco, pegou um travesseiro. Não me explique, não me pergunte, porque só o pastor Sóstenes para explicar para nós sobre esse travesseiro. Ele pega um travesseiro e vai dormir. Os discípulos, creio eu, quem conhece esse mar, quem já foi lá,
sabe que é tranquilo e sereno. Eu estive lá, sereno, pastor. Não dá nem para acreditar dessa tempestade. Só acreditamos porque está na Bíblia. Parece, não há movimento de nada. O senhor balançou a cabeça, o senhor foi lá, pastor? Não há movimento de nada. Os discípulos olharam para cima, olharam para o lago e disseram: será a travessia mais fácil. Só que para chegar do outro lado não é fácil. Eu vou pregar só para essa irmã agora, só ela está dando glória. Chegar do outro, pastora, muito obrigado, pastora Cândida, tá? Chegar do outro lado não é fácil. Eu não vou ter tempo para terminar, mas o Evangelho de Marcos tem, beleza, então show de bola. Show de bola é uma linguagem carioca, tá? O Evangelho de Marcos tem duas tempestades registradas, duas. Marcos 4 e Marcos 6. Uma não tem nada a ver com a outra. Porque Marcos 6, a Bíblia diz que Jesus manda-os e só chega na quarta vigília da noite. A de Marcos 4, Jesus vai desde o início. Então já já nós vamos descobrir pelo verbo que aparece por que ele vai desde o início. Então ele pega a almofada e vai dormir. Os discípulos cada um assentam-se no seu local próprio e começa a travessia. Ei, Pedrão, hoje vai ser moleza, hein, João? Poxa, que maravilha, olha aí. Tá tão calmo que o mestre está até dormindo, olha. Mas o verso 37 as coisas mudam. Porque ninguém vai chegar do outro lado sem pagar preço. Ninguém vai chegar do outro lado sem suar a camisa, sem sofrer. Ai, camandoros. Ninguém vai chegar do outro lado sem marcas. Uia! Ninguém vai chegar do outro lado sem cicatrizes. E o texto diz, ora, que é uma expressão muito, é como se fosse eureka. Quando achei um júbilo, mas aqui um júbilo negativo. O texto diz, ora, levantou-se grande temporal de vento. Eu trabalho, algumas pessoas estudam comigo, sabem que eu gosto de transliteração e eu vivo nisso. E vou continuar pregando assim. Porque se a gente estudou, a gente precisa ensinar. A palavra levantou-se no grego aqui é ginomai. Aparece o original de Marcos, levantou-se grande temporal de vento. O original diz ginomai, megali, lailinha. Ou seja, levantou-se é ginomai. E o que é ginomai, pastora? É aquilo que você não espera, mas acaba acontecendo. Ninguém esperava a tempestade, mas aconteceu. Ninguém esperava aqueles, mas aconteceu. Não tinha nenhuma possibilidade, está tudo legal, o céu, o mar está tranquilo. Mas levantou-se, fala de algo que você não espera, mas acaba acontecendo. Você bate o carro, você não quer bater. Vem a doença, você não espera. Vem o problema, mas você não espera. Então, na travessia, coisas que você não espera vão surgir. Eita. Mas quando surgir, olha, se tu não der glória a Deus, mas quando surgir, dá uma olhada na popa do barco, olha quem está contigo lá. Dá uma olhada lá. Eu prego essa noite para irmãos e irmãs que estão vivendo o ginomai, uma luta que você não esperava, uma perseguição que não estava nos teus planos, mas chegou. Mas o mesmo Deus que estava com os discípulos
está nesse barco chamado igreja. Porque se esperássemos, nós não entraríamos no barco. Ginomai. É por isso que o Apocalipse 1:10, João escrevendo assim, ó: achei-me no dia do Senhor. A palavra achei-me lá é ginomai. Por quê? Porque João não sabia que ele indo para a ilha de Pátimos, ele receberia o Apocalipse. João não foi lá, eu vou ser preso a mando de Domiciano, que era o imperador da época, aí eles vão me jogar na ilha e Deus vai se revelar para mim. Não. Então Ananias orando, e Jesus já tinha salvado Paulo no caminho, e o Ananias orando, de repente veio o Ginomai e disse assim: Ananias, o homem está vindo aí, viu? Mas, e ele será um vaso, rapaz. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: te prepara para o Ginomai positivo. Te prepara para ser surpreendido com as vitórias, as surpresas. Eita, eu vou profetizar. Te prepara para ser surpreendido pelas vitórias, pelas portas abertas que Deus fará, pela cura, pela salvação da tua casa. Vai barulho de glória, rapaz. Ginomai levantou-se grande. Essa palavra grande, eu preciso olhar que essa palavra grande no grego aqui é megale. E megale fala de algo grande, 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 grande. Grande, 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 grande. Hoje à tarde eu pensei em até falar isso. O apóstolo Paulo, ele está em 1 Coríntios 16, ele está em Éfeso, pastor. Aí a igreja em Corinto convida o apóstolo Paulo para participar da festa de Pentecoste. Lá em Corinto, ele está em Éfeso, porque quando ele escreveu 1 Coríntios, ele está em Éfeso. É só ler lá 1 Coríntios 16. Aí o texto diz que Paulo diz assim: eu não posso ir. Vamos parafrasear? Por que o senhor não pode ir? Porque Deus se me abriu uma grande porta. Olha o megale grande, porque a porta que Deus abre é o homem abre portinha, portão, mas Deus, quando abre, ele abre uma grande. Seu aniversário foi sábado. Meu presente eu esqueci. Eu fui até vestir minha casa. Eu coloquei o pé na barra, rasguei. Tá demais, eu estou demais, mas não tem problema não. Paulo diz assim: isso é um presente da Bíblia para o senhor. Paulo diz assim: não vou, porque Deus semeia. Repitam comigo: semeia. Semeia. A palavra semeia no grego é moi. E moi fala de sonhos que são realizados no particular, que só a pessoa sabe. Qual era o sonho de Paulo? Ele revela, ele tinha um sonho de chegar em Éfeso. Ele tinha. A prova diz que ele fica 3 anos lá. A maior igreja de Éfeso, pastoreada por ele, por Apolo, por Timóteo, por João. Então eu sou profeta essa noite. O sememoi significa sonhos que só o Senhor sabe, enclausurados no coração. Mas quando Paulo, pisou em Éfeso, viu o trabalho de Éfeso, ele diz: eu não vou aí. Mas meu irmão Paulo, aí o senhor está começando a obra, e aqui a obra já está feita. Mas ele está dizendo: agora Deus está realizando um desejo meu. Eu quero profetizar sobre a sua vida, o ungido do Senhor, que todos os teus sonhos particulares, impossíveis talvez na ótica humana, são possíveis, porque Deus abre, Deus abre, Deus abre, Deus abre. Quantos têm sonhos particulares aqui?
Então te prepara, porque Deus é capaz de realizá-lo. Vamos aqui, Márcia. Tudo bem até agora? Tudo bem, né? Levantou-se Gnomai, grande megale, temporal de vento. Essa tempestade não tem água, não tem chuva, é só vento. Que coisa, hein? Só tem vento. E as ondas se arremessavam. Aqui, ó. Lembram que eu falei que existem duas narrativas de tempestades em Marcos? Lembram? Marcos 4, Jesus vai desde o e Marcos 6 só chega na última vigília. Pastores, aqui está a resposta. Por que nessa tempestade Jesus vai desde o início? Porque essa palavra ondas batiam, ou numa outra tradução de Ferreira diz ondas se arremessavam. Como pedagogo eu preciso usar isto. Meu celular, imaginemos que é um barco. O texto vai dizer que as ondas batiam, cobriam. Olha. Uma tempestade essa, ela batia em todos os lados do barco. E a palavra bater aqui no grego é epibalo. E epibalo significa movimento acionado por forças espirituais. Quando o texto diz que as ondas batiam, epibalo, o texto no grego está dizendo que eram forças espirituais movimentando o mar. E aí a gente vai no bom senso. Qual é o bom senso? Não era Deus que estava fazendo aquilo, era o capetinha. Porque pela primeira vez o capeta disse: ele está dormindo. Ele está dormindo. Vamos matá-lo afogado. Ah, mas se tu não der glória a Deus nessa. O teu Jesus é mais poderoso dormindo do que o diabo acordado. Pega na mão do teu irmão e profetiza isso. Diga: o teu Jesus dormindo é mais poderoso do que o diabão com o olhão arregalado. Aleluia! 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 Então a tempestade de Marcos 4, epibalo, forças espirituais. E Jesus disse: quando é? Ele sabe, ele disse: não, preciso desde o início. A de Marcos 6 é simples. Quem produziu foi a natureza. Quem foi lá sabe dos montes abertos e o vento passa pelos mesmos e faz o movimento. Aí Jesus disse assim: não, quando a natureza produz eu chego no finalzinho. Mas quando é o... Ficou impressionado, não ficou? Mas quando é o capetinho eu tenho que ir desde o início. É por isso que às vezes algumas tempestades tu te sente só. Porque quem produziu foi a natureza. Mas ele vai chegar. Mas aquela que o capeta está produzindo, ele diz: eu vou aqui. O segredo é que ele vai te dar vitória. A natureza ou as forças espirituais, tu vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Então, já descobrimos o surgimento. Quem é o autor da mesma? O versículo 38, meu Deus, talvez seja a minha realidade também. E Jesus estava na popa dormindo. Ele está, mas ele está A palavra dormir aí no grego é silêncio. Você perfeitamente pode usar a expressão: a tempestade chegou e ele está em
Agora fala a verdade, irmão. Não é uma das coisas mais difíceis da nossa vida? É quando tem que falar aqui, né, pastor? É quando a gente mais precisa. Mestre! E ele em silêncio. Eu sei que tem gente. Eu estou vivendo o silêncio de Jesus numa área há 9 meses. E tem hora que dá vontade até de dar uma pulada do barco. Ah, eu nunca senti. Que é isso? Tu não é anjo? Tu é humano. Para de achar. Não, comigo não acontece. Então tu é feito de uma matéria que não é o barro. O silêncio de Deus machuca. Hein, irmãs? O silêncio de Deus nos apequena. A gente se sente um nada. E haja orar no ciclo de oração, e haja jejuar. E quanto mais ora, mais ele fica em silêncio. E ele é meio provocativo. Aí ele usa um vaso, fala com alguém do nosso lado, mas não fala com a gente. Aí que mata. Ou ninguém vive isso. E tem mais, quando ele fala, ele nem toca no assunto que a gente está passando. Aí a gente não tem mais nada. Não é assim que a gente vive, irmão? Silêncio de Deus. Tem que ter muita resistência para permanecer no barco. Porque o barco já está enchendo de água. E as ondas passando por cima, e o barco movimentando-se pelas ondas, pelo epibalo, e ele dormindo. Oh, meus irmãos, eu venho essa noite como profeta desta palavra de Deus. O fato dele estar em silêncio não significa que ele não esteja presente. O fato dele estar em silêncio não significa que ele não esteja ouvindo. O fato dele estar em silêncio não significa que ele não está atento. E eu vou provar que ele está atento. Mas o silêncio de Deus é agonizante. O silêncio de Deus nos deixa muito mal. O silêncio de Deus, para não tomar muito tempo, é tão duro. Olha o que o silêncio de Deus, de Jesus, fizera os discípulos falarem. Eles lutam para cá, a maioria eram hábeis pescadores, conheciam tempestades ali na Cafarnaum, aquela coisa toda. Mas o silêncio de Deus provocou o quê? Um desespero. E eles disseram assim: Senhor, mestre, didásculo, né? Aquele que ensina outros. Mestre, não te importa que pereçamos? Aí você diz assim, é fraco, mas vai no grego, analisa a palavra perecer no grego, está aqui a minha tradução, diz apolume. E apolume, pastor Sóstenes, significa reduzir a pó. Então o grego diz assim: Senhor, se tu não agires, seremos reduzidos a pó. Quem nunca falou isso, né, irmão, na travessia? Quem nunca disse isso? Vou morrer, não dou conta, não quero mais, vou cuidar da minha vida, ficar pagando preço aí, às vezes só ganha-se inimigos, invejosos. Estou sendo contra, eu vou falar, vou embora já já mesmo. Estou sendo contra que não dê certo. Quem fala é o crente.
Fala mal da nossa família. Quem é crente, batizado do Espírito Santo, toma ceia, dá uma sapateada às vezes no culto. Quem nunca disse isso? Não quero mais, quero pular do barco, vou cuidar da minha vida, pegar minha família e sentar no último banco, mas vou para o céu. O poder da tempestade produzida pelo diabo, ela muda, ela sufoca uma promessa que Jesus fez antes da tempestade chegar. O que é que Jesus disse antes de entrar no barco? Passemos. Aí ele não precisa mais falar, estabelece o silêncio. Ele não precisava mais falar, ele falou, já era. Opa! Mas veio a tempestade e ela começou a mudar. Aquela promessa começou, eita, eu estou sentindo uma graça. Aquela tempestade começou a sufocar a promessa. Aí o desespero começou a ser maior, a angústia, o desespero, a aflição, e começou a sufocar a promessa, e a promessa foi sufocando-se. Aí aquilo que estava a priori não está mais, está lá em último lugar. Aí os discípulos disseram, essa nós não conhecemos, essa tempestade eu nunca passei, então ela vai nos matar. Nós não podemos deixar a tempestade mudar ou sufocar aquilo que Deus prometeu para nós. Eu dava glória a Deus. Sou profeta essa noite aqui nesta igreja. Não deixa a tempestade roubar teu ministério, a tua fé, a promessa que Deus tem feito, porque a promessa é maior do que a tempestade. Você não vai pular do barco coisa nenhuma. Você não vai desistir coisa nenhuma. Eu vou falar até você da glória. Tu não vai desistir coisa nenhuma. Tu não vai pular do barco coisa nenhuma. Tu não vai sair da igreja coisa. Eu vou falar até tu da glória, cearense. Tu não vai sair do barco coisa nenhuma. Tu não vai sair da igreja. Tem alguém dizendo agora ele pula. Tu não vai pular, porque tu tem promessa. A palavra-chave da igreja primitiva era a palavra perseverança. Os teólogos a chamam a princesa das expressões, perseverança. A palavra perseverança no grego é hupomeno. E hupomeno significa aquele que não arreda o pé, aquele que não abre mão, aquele que persevera, aquele que não deixa, aquele que dá até uma balançadinha, mas a raiz é sólida e continua. Eu dava glória depois dessa. Hupomeno significa não arredar o pé, não deixar-se ser levado pelos ventos. Os crentes da igreja primitiva tinham essa, era a palavra-chave. Ó meu irmão, Shalom, mas não esquece, eirene, paz no grego, persevera, 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 e todos perseveravam. Eu posso falar o que Deus está mandando? Tem gente que por qualquer coisinha na igreja sai, pastor. O irmão passou perto de mim e não me cumprimentou, o problema foi dele, deixou de receber a paz que eu tinha. Porque tem gente que pisa até no nosso pé, irmão, mas não saúda. Ei, não precisa nem saudar, seja pelo menos educado.
Uma frase que eu mais uso é obrigado, obrigado. Eu aprendi com meu pai que não era crente. Obrigado, Júnior, obrigado, obrigado, obrigado. Eu sou de bom dia, boa tarde, boa noite. É bobagem, isso é ser educado. Vou sair da igreja. Que foi, irmão? Vou sair. Mas por quê? Irmão, dá uma olhada na cruz. Quem estava lá? Não é Jesus? Quem morreu por nós foi Jesus. Eu não largo a igreja não, irmão, eu não saio. A tempestade do lado de fora é pior do que do lado de dentro, porque do lado de fora Jesus não está. Eu dava glória. Eu vou ensinar, eu ensinar aqui com esse teólogo, eu vou só reforçar o que ele ensina. Tem umas irmãs aí que é fogo puro, né, rapaz? Show de bola, show de bola. Quando chegar a tempestade, diga assim: você está atrasada. Entenderam ou não? Esse pastor é gente boa, ele sorri, ele dá glória. Entenderam? Eu explico. Quando chegar a tempestade, diga assim: você está atrasada. Não entenderam ainda? Enquanto não entendeu, não vou para. Pega na mão do teu irmão aí. Vamos entrar numa pedagogia agora. Técnicas pedagógicas. Olha para ele e diz assim: meu irmão. Mas olha para ele, tu não está falando para mim. Meu irmão, quando chegar a tempestade, diga assim: tu está atrasada. Quando chegar a luta, diga assim: você está atrasado. Quando chegar a enfermidade, diga assim: você... Por que eu estou atrasado? Porque a promessa chegou primeiro. Está lá, está aqui, ó, está aqui. Não está aqui ou não? Está aqui ou não está? Quem chegou primeiro? A tempestade ou a promessa? Então, meu irmão, é com a promessa que nós cantaremos o hino da vitória. Vamos mais um pouquinho. Tudo bem até agora? O verso 39, o negócio vai mudar. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Se nós estamos dizendo que silêncio, que sono é silêncio, então chegou a hora que ele vai despertar. Então significa dizer que ele vai quebrar o silêncio. Porque ele sabe que ele precisa falar. Jesus nos prova até... Jesus nos prova até o limite. Aí ele diz: para. Levante a sua mão, toque no céu pela fé. Levanta a sua mão e toque no céu pela fé. Vai acontecer algo lindo agora. Quem tem glória, quem tem aleluia, quem tem línguas estranhas para adorá-lo, Ramanda, Rabacando, Rimianda, Raias, ao mover do Espírito Santo, Memaica, Mandaia, quem trouxe glória, dê glória, quem tem aleluia, dê aleluia, quem é batizado, fale em língua estranha, quem não é batizado, seja batizado agora, fale pela primeira vez em mistério. Faz barulho de júbilo, faz barulho de quem está chegando do outro lado. Eita, eu quero adorar. Mamãe, ele quebra o silêncio, ele quebra o silêncio, ele quebra o silêncio, ele vai quebrar o silêncio, aleluia. Agora coloca essa mão direita no ombro do irmão que está do teu lado, coloca aí e transmita para ele, transmita para ela: ei, igreja!
Ei, você que não deu um glória a Deus, rapaz, que não, é para Deus, não é para mim não, rapaz. Você que não gosta de barulho, tem vários lugares, inclusive um do lado aqui que eu percebi que é hoje. Tem um negócio aqui do lado, lá é silêncio mesmo. E vou dizer mais, eu conheço esse Brasil pregando. O que nós mais precisamos é da ação do Espírito Santo no meio da igreja. Crentes que vêm para a igreja e não dão glória. Tem gente que não dá um glória, fica aí, parece que quer bater na gente. Se deixar, pastor, igreja. Ele quebrou o silêncio. Voltemos ao texto para a conclusão. Quando ele quebra o silêncio, só escute agora. Ele até doeu o peito agora. Quando ele quebra o silêncio, ele já vai para o vento. Aqui está claro em português, né? Ele repreendeu o vento. Espera aí. Quem disse para ele que era o vento se ele estava dormindo? Quem disse para ele? Meu locutor. Quem disse para ele que era o vento se ele estava dormindo? Então em silêncio ele sabe. Em silêncio ele sabe de tudo. Ele não acordou. Irmão, eu sou um pregador leve. E agora que eu tenho 53 anos, que eu fiquei leve mesmo. Jesus não acordou assim, ó. Eu estou rouco até para ir. Ô Pedro, que barulho é esse, rapaz? Nossa, não dá nem para eu dormir. Ele acordou assim? Como os nossos filhos de manhã acordam para ir para o colégio, né? Oh Deus. Ele não disse assim, João, me informe o que está acontecendo. Ele disse, matriarca de Deus. Ele disse isso. Não. O silêncio não significa que ele não sabe. Quando ele despertou, ele foi logo na origem da tempestade. Foi na origem. Eu estou sentindo uma graça. Ele não precisou que ninguém contasse nada, porque tudo ele sabia. Jesus, ele não pega o problema no meio e nem no final, ele vai na origem. O mar só está agitado por causa do vento. Eu estou traduzindo o Salmo 23 no hebraico, assim, o Senhor é meu pastor, né? A palavra pastor é herói, amigo. Então o original diz, ele é meu amigo, que é um relacionamento. Aí diz assim, ó, e nada me faltará. Aí vem alguém e diz, não é nada me faltará, é de nada terei falta, né? Mas eu venho hoje no hebraico dizer que não é nada me faltará e nem de nada terei falta. A palavra que aparece aí significa nada me faltará, e que Jesus vai na origem daquilo que pode te causar necessidade. Então quando a necessidade começa a se manifestar, ele vai lá e diz, não, com o meu servo não. Aí é por isso que a tradução em português diz, nada me faltará. Agora, o versículo 5 do Salmo é impactante. Ele diz assim, preparas-me, olha o pronome, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Aí
sem uma ideia. Alguém diz que o Davi, Deus ia colocar o Davi numa mesa e outro ali. Amor, irmão, se esse salmo aqui é pastoril, não tem mesa no pasto. É salmo pastoril, é de pastor, não tem mesa. Tem que ir no original. Aí alguém diz, para quê? Para entender. O texto no original, palavra, olha, se tu não deres glória a Deus, né? Sinceramente. A palavra mesa no hebraico é panave, panave, panave. E panave significa face, rosto. Tira a mesa, coloca rosto. Prepara o rosto, a face dos meus inimigos. Olha como o trem é forte. E me unge. Camarada, o Davi pegou óleo e jogou na... A palavra ungir ali, malak no grego, é para rei. A palavra que aparece no hebraico ali é daseim. E daseim significa prosperar, abençoar, enriquecer, alargar. Agora eu vou traduzir, se tu não der glória a Deus, eu vou jantar. Prepara o rosto dos meus inimigos e me abençoe perante eles. Dá para dar glória? Dá para dar glória? Terminar. Jesus acorda e repreende. Esse texto em português ele é impactante, porque tem gente aí que acha que quem mexe com isso desvaloriza e desmerece o português. Pelo contrário, irmão. Eu só acho que a Bíblia, como não foi escrita em português, nós precisamos entender a intenção autoral. É só isso. Eu entrei em Pindamonhangaba em 1988 e até hoje eu estou estudando a Bíblia. E se tem uma coisa que ninguém vai me acusar, é que eu sou um herege, que eu prego Bíblia. Alguém gostando ou não, mas é Bíblia. A palavra repreender, pastora, no português significa que Jesus acorda e diz, está repreendido. É isso mesmo, português, show de bola. Mas o Carvalho Júnior tem um negocinho de ir no original, que aquilo fica me cansando. Aí eu fui lá no léxico, né? A palavra repreender aqui, irmão, é epitimal. Eu faço questão que você... Ontem nós aprendemos 4 palavras, né? Não vou pedir para repetir, porque você passou o dia trabalhando já sufocou as 4. É igual a tempestade. É igual a tempestade. Desculpa. Perdão. Eu não estou com a minha família. Nós somos tudo da mesma família. Repita comigo. Epitimal. Por que vocês estão com medo de falar? Pode ter certeza. Epitimal. Então, olha, vamos traduzir a palavra repreender em português. Repreendido. É verdade. Mas se a gente for a palavra repreender no grego é epitimal. E epitimal significa mostrar o histórico de derrota de quem está causando a tempestade. Eu lhe amo. Jesus repreendeu. Então o grego vai dizer epitimal. E o que é epitimal? Jesus vai mostrar que aquele que está por trás daquela tempestade é um derrotado já. Eu vou dar um exemplo usando minhas mãos. Olha o que eu estou fazendo hoje para explicar. Isso é coisa de pedagogo. Pedagogo é assim, ó. Minha mão esquerda é o capetinha. Uma vez eu fui dar esse exemplo, o irmão gritou, não pode, porque é a mão da aliança. Eu falei, meu irmão, vá se meter com a sua vida, rapaz. Deixa eu pregar. Olha a ideia, olha, o irmão está armado, pronto para ferir. Eu estou dando um exemplo.
deixa eu ficar nervoso não. Haja insulina. Chega, a minha boca está seca. Ó, epitimal. Minha mão esquerda é o capetinha. Minha mão direita é Deus. A Bíblia diz que os pastores... Eita. Apocalipse 2, 1. Ao anjo, Agnos, mensageiro, da igreja, eclésia, de Éfeso. Aquele que segura na mão direita. A palavra segurar ali no grego é kratos, que significa que o pastor está na mão direita e ninguém consegue tirar. Jesus, o capetinha. O que é epitimal? É isso. Olha essa plateia, olha os irmãos. Eu vou levar só impressão boa da igreja, viu? Fique tranquilo. A mão esquerda sempre desafiando a mão direita. O que é epitimal? A mão esquerda chega assim: ei, oh, filho do homem, eu quero lutar com você. Aí a mão direita, venceu. Passa o período, a mão esquerda de novo, venceu. De novo, venceu. Já venceu 3 vezes e nada de alé, mas tudo bem. Aí passa um período, a mão esquerda diz assim: não, agora eu estou pronto, eu vou te vencer. Venceu de novo. Aí chega um período de tanta vitória que a mão direita tem, que a esquerda diz assim: ei, agora eu estou pronto para te vencer. Olha, pastor Sorte. Aí a mão direita diz assim: de novo? Tu só perde para mim? Pega isso aqui, vem para a Bíblia e coloca bem aqui. Quando ele repreendeu, Jesus acorda e diz assim: de novo? Entenderam ou não? De novo? Tu não deixa nem eu dormir. Eu te venci lá na praia, vou te vencer aqui, vou te vencer já lá em Gadara. Se vocês que são a igreja de Deus e vocês acreditam na Bíblia, o que eu vou profetizar aqui, a tua glória tem que chegar lá no Japão. Quem está querendo destruir tua embarcação só tem histórico de derrota, 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 derrota. Epitimal é humilhar. Epitimal é humilhar quem é o autor daquilo. Jesus não só venceu, mas humilhou. Jesus disse assim: eu te venci quando tu quis tomar o trono do papai. Lembram? Eu te venci quando eu era bebezinho e tu entrou no Herodes para me matar. Eu te venci na minha adolescência. Eu te venci quando eu fui adulto. Te venci, aleluia, quando fui batizado por João. Te venci quando eu fui para o deserto ser tentado por ti. Te venci na Galileia, te venci na Judeia, te venci em Jerusalém. Eu vou falar, se tu não der glória a Deus eu não paro. Te venci em Caná, te venci em Naim, te venci em Jericó. Aonde eu passei eu te venci. Vou te vencer hoje aqui de novo. Pega na mão do teu irmão, e eu estou terminando, e diga para ele: quem quer afundar o teu barco só tem histórico de derrota. É só nota vermelha no boletim: derrota, 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 derrota. Eu disse ontem para os irmãos que eu assumi minha casa. E tem dia que eu estou lá na cozinha tentando fazer uma comida. Tudo que eu faço é na panela de pressão. Arroz é panela, aí lavo. Eu só sei usar a panela de pressão. É horrível. Mas eu não sei fazer em outra panela. Porque para mim quando é que tá bom. Mais ou menos.
E às vezes não é verdade, mas sou ruim nisso. E eu estou ali, irmão, pensando. De repente a Elane, a Laida, a pequena mulher, ela é desse tamanho. Não, é desse. Muito pequena. E ela vem gritando, minha cabeça, minha cabeça. E ela grita aí. Eu já até informei para os que moram no mesmo andar do que eu. Porque vão pensar, o pastor batendo na mulher. Eu disse, que isso, pastor, a gente entende e tal. Pastor Sócio, ela vem gritando. E as veias na mente dela dilatadas, pastor. Ela teve um AVC isquêmico, a minha esposa. E eu deixo tudo. E ela vem, e é um desespero, porque é nessa hora que o diabo quer fazê-la ficar louca. E eu moro no 12º andar, porque eu sempre morei no alto, ali em Campinas. Porque quando Jesus vier, eu quero chegar primeiro, porque eu preciso de um lugar ali, porque vai muita gente para aquele tal das bodas do Cordeiro, e eu não quero ficar do lado de algumas pessoas. E eu abro a cortina, eu vejo a cidade de Campinas, e ela grita, e eu calma. Coloco, meu Deus, a cabecinha dela aqui, e olho para o céu de Campinas. E eu digo, tu estás repreendido. Tu não vai deixá-la louca. Eu uso a autoridade dessa palavra. Eu nunca vivi tanto essa palavra como agora. Eu começo a repreender, está repreendido. E vai, irmão, e é uma guerra. Vocês sabem o que é isso. Quem passa por sabe. E ela vai acalmando. E quando eu vejo, eu não preciso mentir, não há necessidade, irmão. Eu vejo as veias diminuindo. E sabe qual é o sinal que ela está melhor? Ela pede água. Me dá água. E eu dou. E assim é quase todos os dias. E eu sei que não é só eu. São todos nós sofremos. Mas eu acredito no mundo espiritual. E eu quero convidar vocês agora a entrarem no mundo espiritual. E eu quero que vocês comecem a repreender todo o mal, toda a tempestade. Levanta a mão. Eu estou sentindo uma graça. Why shall my furious? Eu quero que você, em nome de Jesus, use o epitimal, que é use e repreenda agora toda a tempestade, repreenda todo esse mal que está vindo na direção da tua casa. Comece a repreender todos os acidentes para parar a tua vida. Comece a repreender, vai repreendendo, use a autoridade, isso, eita, ora me andaraia, use a autoridade. Aleluia, esse vento não vai prejudicar. Eita, eu estou sentindo uma graça. Usa o poder do nome de Jesus. Usa o poder do nome de Jesus. Eita, que noite, que noite, que noite, que noite, que graça. Ui, todo acidente. Eu quero profetizar livramento de acidente para o Senhor. Livramento de acidente, livramento para os pastores que vivem na estrada. Aleluia! Deus vai livrar! Livramento. Quando os nossos filhos saem de casa, eu vou falar. Nós não sabemos quem eles vão encontrar, mas Deus vai trazer livramento para os teus filhos. Quem tem glória, 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 quem tem glória. Se não for Deus, ele olha para o mar e fala, porque o mar,
ele é movimentado pelo vento. Então ele vai lá na origem, olha para o mar. Essa palavra kalate, na tradução grega, é fenomenal. Quando você pega o sapato de cadarço, você faz um nó. A palavra kalate no grego ali é dar um nó, é amarrar. É o único que está amarrado que a gente aceita na Assembleia de Deus. Amém? Não é o único. Desculpa. Sai. É melhor para fora, né, irmão? Vem rir para dentro. Eu nunca vi ninguém rir para dentro. Aí eu estou dando glória a Deus para dentro. Não. O rio é salta. Aí eu vou falar agora porque estou terminando. O camarada disse assim: eu não dou glória a Deus, pastor. Eu não dou glória a Deus porque eu sou educado. Eu disse: tu é frio. Tu é uma geladeira, próximo. Porque quando é na hora do jogo, tu sabe gritar gol. Quando é para falar mal do irmão, tu sabe abrir essa boca para falar. Pronto, falei. Ficar 2 anos de gancho. Terminar em 1 minuto. E ele olha para os discípulos. Diz: cadê a fé de vocês? Pizzi. Os discípulos ficaram assim, ó. Quem é este? Eu vou traduzir só, ó, fechei, ó. Quem é este que até, essa palavra até no grego é rupotasso. E rupotasso é uma palavra que só quem tem autoridade sobre algo é que pode usar. Gostou dessa, né, meu amigo? Quando ele diz: quem é esse que até o vento e o mar é rupotasso. Rupotasso é só quem tem autoridade. Então eles estão dizendo: quem é esse que manda no vento? Quem é esse que manda no mar?